Vamos lá, amados, dar prosseguimento então à nossa aula. Bom, então falamos aí sobre a questão do estatuto dos remunerados, né, empregados. Então a igreja tem os seus empregados remunerados, o pastor que recebe prebenda, então o pastor recebe prebenda e os empregados da igreja, eles são remunerados mesmo, tá? Inclusive tem até, dependendo daquela faixa de salários que eles recebem, tem um percentual lá, dependendo da faixa salarial, eles serão descontados no imposto de renda, ok? Então o pastor, inclusive o pastor também, tá? O pastor também, a prebenda dele ele vai ser descontado. Então você que vai ser secretário, vai ser tesoureiro, então guarde todos os recibos, né, assinados lá, não só pelos empregados, né, mas também pelo pastor da sua igreja. A igreja também ela se assemelha em muitos aspectos com uma empresa, porque ela tem pessoas que dão ordem e tem pessoas que recebem ordens. Então, embora nós tenhamos dito que a igreja não é um quartel, né, a minha natureza de profissional era militar, mas eu não posso transformar a minha igreja num quartel, né? Mas só que, embora a igreja não seja um quartel nem uma empresa, mas a igreja tem pessoas que dão ordens e pessoas que recebem ordens. Entende também essa questão de dar ordem aí, né? São pessoas que determinam que se faça alguma coisa, né? São aquelas pessoas que decidem também, né, nas questões administrativas da igreja, que então algumas ordens têm que ser dadas para que essas demandas, né, sejam atendidas. Okay? A igreja também tem metas a serem alcançadas. Toda empresa que se preza, ela tem metas, né, a serem atingidas. Você vai numa empresa dessa de carro, aí, uma fábrica da Volkswagen, por exemplo, você vai lá, se você chegar lá na direção da igreja, na direção da empresa da Volkswagen, eles têm lá uma meta. Eles falam assim, nesse ano nós queremos vendemos no ano passado, sei lá, não tem noção de quantos carros eles vendem por ano, né? Mais ou menos uns 500 mil automóveis. Esse ano nós queremos alcançar a meta de 700 mil automóveis. Olha, é uma meta aí, é bem assim, tremenda para ser alcançada, né? Mas são metas, né? Então, a empresa tem. Então, a igreja também tem metas. Eu me lembro uma vez que eu fui visitar a igreja do pastor Gesiel Gomes, ele era pastor-presidente ali na Ilha do Governador, em 1984, 85, acho que foi 85. Eu me lembro que eu cheguei na igreja dele, fica ali na Cacuia, frente ao cemitério, né? Está lá até hoje. Reformaram a igreja, tudo. Mas eu me lembro que tinha uma faixa pintada atrás, né, na parte de trás da igreja, assim. Estava escrito assim, nossa meta para este ano são 1000 almas. Então, eles tinham uma meta lá para alcançar 1000 almas. É uma meta boa essa da igreja, né? Então, eu não sei se alcançaram na época, isso aí foi quase 40 anos atrás, que eu me lembro. Então, embora a igreja não seja uma empresa, a igreja tem metas. A igreja também possui bens móveis e bens imóveis. Então, a igreja, o pastor foi lá e comprou, teve lá uma assembleia geral e deliberou-se, né? Decidiu-se, não fala deliberar, decidiu-se que a igreja deveria comprar um terreno em algum lugar, ou 2 terrenos, 4. A igreja vai crescendo, né? Chegou um momento que onde está a igreja sede já não cabe, mas não comporta mais os membros. Aí acharam um terreno bem maior, bem próximo dali, para construir um templo, ao invés de comportar 500 pessoas, vai comportar 3.000 pessoas, né? E assim a igreja vai crescendo, né? Então a igreja ela possui bens móveis, né?
carro, ela tem as coisas que ela usa, né? O computador. Eu estava falando até inclusive sobre isso, mas não terminei de falar o que eu estava pensando. Então, se você vai numa empresa dessa daí, todos os bens móveis e imóveis também, né? Mas os móveis principalmente, os bens móveis da igreja, dessas empresas, todos são cadastrados. Existem empresas que são tão minuciosas nesse aspecto aí, que eles cadastram, irmão. Só não cadastram lápis, caneta, borracha, mas o diferente disso aí, tudo tem número. Então, alguém é responsável por aquilo. Então, se você usar um apontador daquele, não pequenininho, né, mas tem um apontador fixo de bancada, que aquilo ali tem número, né? Se você usar um grampeador, tem número embaixo. E, geralmente eles colocam um responsável por aquilo. Então eles pegam um setor, falam, quem é que trabalha nesse setor? Ah, quem trabalha aqui é o Taranto, o pastor Taranto. Então ele trabalha na secretaria. Ô Taranto, tudo que está aqui nessa secretaria vai ficar sob sua responsabilidade. Você está assumindo aqui, olha, você confira um por um desses itens. Eles vão me dar um cadastro, 5, 6 folhas, com todos os bens móveis que tem ali dentro. Cadeira, mesa, computador, armário. E eu tenho que conferir um por um para ver se está lá. Se não, se eu constatar que está faltando alguma coisa, algum item daquela tabela, eu tenho que ir para o pastor e falar assim, pastor, eu estou assumindo a secretaria aqui, mas está faltando aqui 2 cadeiras, já conferi tudo, mas está faltando 2 cadeiras e um exemplo aí, um grampeador, tá? Aí o pastor vai dizer, não, essas cadeiras aqui foi dado baixa nela, mas não foi, esqueceram de tirar aqui do cadastro, que são cadeiras que se estragaram, já quebraram. E esse grampeador está emprestado lá comigo, eu vou te devolver aqui. É assim que funciona, um lugar organizado, tá? E depois, quando eu for passar para o meu sucessor, alguém que vai me substituir por algum motivo, eu tenho que passar todos esses bens móveis que estão ali naquele setor que eu trabalho. Mas, fora isso, existe o responsável por todos os bens imóveis também, né? Geralmente é o secretário também, né? O tesoureiro. Mas aí já é mais fácil. Mas tem 5 terrenos, então tem uma pastinha lá com as 5 escrituras dos 5 terrenos, tem que estar tudo direitinho, tem que estar tudo atualizado, né? Tem que estar tudo averbado diretamente na prefeitura. Não pode ter documento de escritura que esteja com alguma pendência, seja na prefeitura, seja no corpo de bombeiro, que são os órgãos que são os responsáveis para dar o habite, né? E também acho que é o alvará, parece que, não sei se é o habite, não está nessa questão, acho que é habite, né? Habite, acho que quando constrói, acho que é isso. Então, mas tem que ter ali as autorizações necessárias para o funcionamento. Então, tem que estar tudo dentro dessas pastinhas. Então, veja só que botar uma igreja para funcionar, irmão, não é só chegar lá, alugar um salãozinho e botar uma placa Puleiro dos Anjos, né? Não é isso. Vai ter que fazer o registro direitinho. É uma coisa complicada. Para fazer a coisa certa é complicada, mas é bom fazer a coisa toda organizada, né? Bem administrada, para que não possamos ter problemas futuros. Então, assim como uma empresa, a igreja possui secretaria, é nessa secretaria que vão estar os documentos da igreja, os documentos do pastor, os documentos dos membros, a relação o rol dos membros da igreja, tem o controle de quem entrou, de quem saiu, de quem chegou, de quem foi embora, né? Quem morreu. Esses dias quando teve até uma coisa bem até seria engraçado se não fosse trágico, né? Estavam dando tinha uma relação de aniversariantes, né, lá na igreja. Só que tinha um aniversariante que já tinha morrido, né? E falaram lá umas 3, fulano de tal, aniversariante, alguém depois nos bastidores.
irmão, já morreu, já, né? Não está mais entre nós. Então, é uma coisa constrangedora, então você tem que estar atualizado lá na secretaria. Mas às vezes acontece, né? Não quer dizer que foi feito um serviço mal feito, pode isso aí. Às vezes acontece uma coisa ou outra, acontece. Nós somos seres humanos, né? Assim como nas empresas, também toda igreja possui uma tesouraria. Seria bom que você, quando tiver sua igreja, você coloque a sua tesouraria num lugar assim seguro, né? Porque é um lugar muito visado. Nós sabemos que na hora do culto, a igreja, afluem para a igreja pessoas de toda a natureza, né? Nem todos que vão para a igreja lá são pessoas que estão indo ali para adorar a Deus. Nós tivemos um tempo recente na nossa igreja, na sede aqui, alguém que chegou lá na hora do culto e ficou olhando de olho lá nas bolsas das irmãs, que às vezes acaba o culto, as irmãs deixam a bolsa, vai cumprimentar uma outra, como é praxe, né? Mas aí o camarada está muito mal intencionado, ele foi, né? Alguém estava atento, falou, meu amigo, qual o problema? Não sei o quê. Então, imagine, a tesouraria também é um lugar visado, né? Se as bolsas das pobres irmãs estão ali sendo visadas, imagina a secretaria. Então, uma igreja tem que ter tesouraria. A igreja também ela é organizada em departamentos. Embora isso tem um aspecto positivo do departamento e também tem um aspecto negativo da departamentalização da igreja, né? Quando a gente departamentaliza a igreja, a gente meio que esquarteja a igreja. Então, é diferente você congregar numa igreja onde não tem tantos departamentos assim, e uma igreja que é totalmente fragmentada de compartimentos, né? De departamentos, desculpa. Eu estou falando assim, aí tem a salinha das crianças de 7 a 8, de 9 às 10, de 11 a 12. Quanto mais você vai fragmentando, você vai meio que... É bom isso, tem um lado bom, claro, que você vai atender as faixas etárias, né? Tem o grupo dos homens, o grupo das mulheres, agora tem igreja que tem o grupo dos idosos, aí tem o idoso que faz parte do grupo dos idosos, dos homens, do coral e dos obreiros, né? Então, aí na hora que chama o grupo lá, não sabe para onde é que vai. Mas é bom, tem um lado bom. Agora, o lado ruim é exatamente a departamentalização, porque acaba criando tipo de uma panela, né? Exemplo, vai chegar um domingo lá, ó, domingo agora é o culto das irmãs. Aí vai chegar o jovem, é o culto das irmãs, eu não vou. Tipo, o culto é para Deus, né, irmão? O culto é para Deus, vai ser dirigido pelas irmãs. Eu sei que muita gente não tem esse tipo de pensamento, mas alguns têm, né? De achar que só quando lhe toca que ele deve ir à igreja, ou toca o departamento dele. Então, isso que eu estou dizendo, o problema que acontece nas igrejas muito departamentalizadas é isso daí. Mas fazendo aí, eu acredito que uma boa administração e uma boa conscientização dos membros, a gente pode diminuir muito esse problema aí. Então, ela é dividida em departamentos. Você vai numa empresa, tem departamento pessoal, departamento jurídico, departamento de saúde, né? Tem vários departamentos lá de manutenção, tem vários departamentos. Outra, a igreja ela se compara também a uma empresa porque ela presta relatórios estatísticos e contábeis. Você sabia que a tua igreja e a minha, bom, estou falando de igreja organizada aqui, né? Uma igreja que tem um contador constituído, que tem advogados, um grupo, um corpo jurídico constituído, ela deve prestar conta de relatórios estatísticos e contábeis com relação aqui no caso do contador, é necessário. Outra coisa, os membros da igreja eles têm que saber onde está sendo aplicado o dinheiro da igreja. Então, nada melhor do que numa santa ceia dessa daí, onde vai todo mundo, né? Ou numa assembleia geral, quando vai ser tratado, onde serão deliberadas algumas questões, colocar-se na pauta, né? Juntamente com o que vai ser deliberado, que vai ser decidido, abrir um espaço para ou o tesoureiro, como acontece na minha igreja, ou o secretário ter a sua participação, no caso aqui do tesoureiro, né, a questão financeira, e dizer, olha,
Por exemplo, um culto, a última ceia de dezembro, por exemplo, ou a última terça-feira, na nossa igreja, geralmente, acho que é na segunda terça-feira, o primeiro, acho que é a segunda terça-feira, que é a terça-feira da culto administrativo. Então, vamos supor, na segunda terça-feira de dezembro, vai lá o tesoureiro e faz um relatório, ou na última ou na última ceia do ano, né, também, e quando vai mais gente ainda no culto administrativo, porque muitos não vão no culto administrativo porque eles podem estar trabalhando. Mas na ceia, que é domingo de manhã, é mais fácil das pessoas irem, né? E os cultos também são gravados, depois ele pode assistir e receber essas informações depois também, quem não pôde ir no culto. Então, você aproveitar um momento desse para fazer um relatório, seja por vocal, né, ou ele falando ali na hora, no microfone, ou também para uma projeção ali, você coloca uns slides e no PowerPoint mostra ali para os irmãos, para saber para onde é que está indo dinheiro. Olha, esse ano entrou tanto, saiu tanto, foi para as missões, foi para manutenção de prédio, para aquisição de ônibus, do carro que quebrou, ou trocamos o carro da igreja. E é assim, né, irmãos? A igreja, na nossa igreja lá, nós temos um carro. O pastor queria comprar um ônibus ou uma van uns tempos atrás. E a igreja tem que ter um carro, né? E a igreja tem que ter uma Kombi, uma van, algo do tipo. Porque às vezes tem que levar um irmão para o médico, tem que levar aí como vai, né? Esse carrinho nosso da igreja aqui, de vez em quando ele está levando alguns irmãos para o médico, para emergência. E a igreja está aí para isso mesmo, né? Irmãos para fazer exame, entendeu? Às vezes leva um familiar para fazer alguma coisa. É muito importante a igreja ter, dentro da possibilidade, é claro, né? Tem que ter um carro, tem que ter uma van, um ônibus. Eu falei aqui para vocês, a igreja congregacional ali do Porto do Rosa, pastor Isaías, eles têm uns 4 ou 5 ônibus ali, irmãos. E é uma igreja, sim, é uma igreja média, né? De média para grande. Eles têm trabalhos ali trabalhos sociais dentro ali essa parte carente aqui de São Gonçalo, no Salgueiro, né? E é ali em Itaúna. A igreja fica em Itaúna e Porto do Rosa. A sede fica no Porto do Rosa. Eles têm um centro evangelístico bem grande ali no Itaúna, bem naquela curva ali que vai à direita para ir para o Rodo, né? Não sei se vocês já passaram ali, tem uma igreja, centro evangelístico da congregacional, né, do pastor Isaías. Eles têm 4 ou 5 ônibus. Então veja que não é impossível, né? Então é importante a igreja ter esses bens móveis, que é para o bem da igreja e para os membros. Então a igreja tem essa característica também de empresa, porque ela presta relatórios estatísticos e contábeis. Então nós temos aqui alguns textos na Bíblia sobre a administração eficiente. Aqui o Gênesis 1 a 31, não precisa nem explicar, né? É Deus criando, né, no seu processo ali, fazendo. Você vai ver que a ordem de criação que Deus fez segue uma lógica, né? Deus não pode criar os peixes antes de fazer o mar para eles, né? Deus não pode criar o homem antes de ter a terra, antes de ter o terreno para ele morar, antes de ter a erva verde, né? Então, há um processo lógico na criação do mundo. Então, nós temos na Bíblia exemplo de administração eficiente. O conselho de Jetro também, que lá em Êxodo 18, foi quando Jetro chegou e viu Moisés que ficava do nascer do sol ao pôr do sol com aquela fila interminável. Era só Moisés. Moisés não delegava, irmãos. Moisés é um tipo de líder que não delegava responsabilidade. Então, todas as demandas, as causas, problemas que tinham entre as famílias, seja jovem, adulto, entre os religiosos, entre a liderança, todo problema quem resolvia era Moisés. Um dia recebeu a visita do sogro dele, o Jetro, né? E o Jetro olhou aquilo e falou assim: rapaz, tu vai acabar morrendo se você fizer isso. Por que você não coloca aí pessoas para te ajudarem, pessoas capazes, responsáveis? Coloca juiz de 100, de 50, de 10. As questões mais difíceis vão para você e as outras eles te ajudam. E assim foi, né, irmãos? E assim foi.
Também no conselho da congregação ao líder de Êxodo, está lá em Êxodo 10. Na obra que foi realizada por Neemias, a gente vê também Neemias do capítulo 2 ao capítulo 7. Né? Neemias, quando chegou para restaurar os muros e as portas da cidade, ele não chegou alterando, ele não chegou já reconstruindo. Ele ficou rodando foram 3 dias, né? Foram 3 dias que ele ficou rodando, ele ia de noite para ninguém perceber o que ele estava fazendo. E demorou 52 dias a restauração daquilo tudo. Então, ele também estabeleceu homens, né? Alguns inimigos se levantaram na hora do trabalho dele. Ele teve que associar, administrar o trabalho com a defesa. E a Bíblia vai dizer que, em alguns momentos, com uma mão eles trabalhavam como pedreiro e na outra tinha espada, né? Então, é assim. A obra é assim, né? Então, nós vamos ter os momentos de embate, de luta, mas não podemos parar de trabalhar na obra. Né? Formas de governo eclesiástico. Então, lembra que eu falei para vocês que nós temos... Isso aqui faz parte também da administração eclesiástica, tá? São as formas de governo da igreja. Aí eu poderia fazer até uma pergunta para vocês. Qual é a forma de governo? Eu acho que vou até pedir um trabalho para vocês, vai ser sobre isso daí. Vocês vão responder com um parecer de vocês. Vocês vão ver, eu vou colocar direitinho lá o trabalho que eu vou pedir. E vocês vão dissertar, vão falar alguma coisa a respeito de qual a forma de governo que vocês acham mais bíblica. Será que seria a forma... Vamos ver uma por uma aqui. Aí daqui a pouquinho a gente volta à questão. Então, atualmente as igrejas são governadas de 4 formas básicas. Nós demos uma palhinha agora mesmo sobre isso. Nós temos a forma de governo congregacionalista, nós temos a representativa ou presbiterial, é a mesma coisa. Nós temos a episcopal e nós temos a forma de governo eclesiástico estatal. Dentro destas formas políticas de governo da igreja são distribuídas as diferentes denominações religiosas como. Bom, antes de a gente falar, o que significa formas de governo eclesiástico? São as formas, quando está escrito político aqui, não se espante com o termo político, né? Ah, a igreja não é política. Não, político no sentido de que o que eram as polis? Né? As polis eram as cidades lá na Grécia. E política eram aquelas leis, as normas que tratavam das polis. Né? Então, quando a gente fala de questões políticas, é a forma de governo, né? Para trazer, entender a forma de governo da igreja. A igreja precisa ser governada de alguma forma. Né? Então, nós temos uma igreja que tem um representante, que é o bispo, que é a episcopal, né? Nós temos aqui, tem um grupo de membros da igreja que decidem, que são congregacionalistas. Nós temos uma igreja que os membros da igreja escolhem seus representantes, como a gente escolhe lá o deputado estadual, federal, senador ou vereador, para nos representar na Câmara ou na Assembleia Legislativa, ou lá no Senado, né? Que é o caso da igreja presbiteriana. Os membros escolhem presbíteros que vão representá-los no presbitério para deliberarem. E quem vai escolher não é a igreja, são os presbíteros que foram escolhidos, entendeu? É uma forma de governo. E nós temos a forma estatal, que é o governo, que é o Estado, que estabelece as questões eclesiásticas. Por acaso, atualmente, que me ocorre aqui é só na Alemanha que escolhe lá a governança da igreja luterana. Ah, mas no Brasil não. No Brasil não. Lá na Alemanha só. Tá? Então, olha só. Vamos falar do congregacionalista, também chamado congregacional ou independente. Então, já está dizendo aqui qual igreja que adota esse tipo aqui, né? Igreja congregacional. Então,
Eu não vou dizer que todas as igrejas congregacionais, porque a igreja congregacional ela também se ramificou, né? Várias igrejas. Mas a maioria delas, elas seguem esse plano congregacionalista. Como é que funciona isso? Então, nessa forma de governo, destaca-se a autonomia da igreja local. Então, quem governa a igreja é a própria igreja, são os membros. Não há hierarquia entre pastores e bispos. Então, não tem pastor presidente, nem entre os bispos. E também não há assembleia que governa por representação, que é o caso dos presbiterianos que escolhem representantes. Então, vamos nos colocar numa assembleia dentro da igreja congregacional. Vamos supor que eles têm que comprar um ônibus lá. Então, não é a diretoria da igreja que vai chegar com as demandas. São os próprios membros que vão dizer, já está na hora da gente comprar um ônibus, né? Os irmãos, isso mesmo, vamos comprar um ônibus. Aí vão fazer uma reunião, os membros vão decidir, o que o membro decidir está decidido. Então, é a congregação quem decide isso. O pastor não tem, embora tenha um pastor que seja o pastor da igreja, não é o pastor presidente que vai decidir nada disso. Então, não é um modelo episcopal. O episcopal é o pastor presidente que decide tudo. E tem algumas igrejas que o pastor presidente ele centraliza em si todas as coisas. Ele não distribui as suas responsabilidades, né? Ele é tipo Moisés, que precisa de um conselho de Jetro para delegar responsabilidade. Então, tem alguns episcopos aí que não delegam, né? Estão aí cheios de sofrimento, cabelo branco, com pressão alta, diabetes estourando, porque não delegam. Delegando já é complicado, irmãos, imagine sendo delegado. Então, nessa forma de governo, destaca-se então a autonomia da igreja local. Não há hierarquia entre os pastores e bispos. Não há assembleias que governam por representação. Cada igreja é a autoridade máxima. Eu botei alguma coisa aqui, deixa eu ver. Eu botei aqui uma passagem bíblica para demonstrar para os irmãos aqui. Olha só. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, do versículo 6 em diante, olha só, eu perguntei para vocês qual é a forma de governo mais bíblica, né? E aqui em Atos 15 vai ter a resposta, né, para você, e depois você chega a uma conclusão aí depois. Deixa eu botar no início aqui. Aqui deu um tilt aqui. Ih, rapaz. Então diz assim, congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Então estava tendo um assunto lá. Atos 15 é o Concílio de Jerusalém, né? E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes, homens e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e cresçam. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós, e não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios que Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, tomou a Tiago a palavra, dizendo, homens e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Então vocês estão vendo aqui, quem está reunido aqui é a igreja. E eles estão deliberando aqui sobre uma questão, que é se os crentes, Atos 15 fala sobre aquela questão se os crentes deveriam guardar aquelas ordenanças judaicas, né? Ou seja, fazer circuncisão, guardar sábado, as festas judaicas, tudo aquilo que o judeu guardava.
Havia uma grande contenda, né? Aí eles chegaram, fizeram uma reunião e falaram assim, nem nossos pais guardavam essas coisas, nós vamos botar esse peso em cima dos gentios. E qual foi a conclusão que chegaram dessa reunião? Depois nós vamos nos lembrar, né, que foi não comer sangue, né, nem carne sufocada, se guardar da prostituição e dos ídolos, né? Então, são essas questões que chegaram. Então, não precisava mais fazer circuncisão, guardar sábado, nada disso. Então, ela não podia comer sangue, se guardar da prostituição, né? Parece que é da idolatria também. Acho que foram as 3 ou 4 conclusões que chegaram, que agora não está me ocorrendo. Por acaso eu me lembrei desse texto aqui. Mas depois vocês podem ler o Atos 15, que vocês vão ver direitinho. Então, eu citei esse texto aqui, está até aqui colocado, né, no texto que eu passei para vocês, Atos 15, que é exatamente quando a igreja se reúne. E nós estamos falando aqui do modelo de governo congregacionalista. Aí eu vou perguntar para vocês depois qual é o modelo de governo, o modelo de governo eclesiástico mais bíblico que nós temos. É o congregacionalista? Você vai dizer sim ou não. É o presbiterial? Sim ou não. Por quê? É o episcopal, que só tem o pastor presidente lá? Será que é? Alguém pode me dizer aí onde é que nós temos um tipo de governo que, além da igreja evangélica, né? Qual igreja que nós vemos um único líder, né? Que é o chamado como é que é? O Ponte Máximo lá, como é que eu esqueci o nome agora, né? Pontífice Maximus, né? É a ponte entre Deus e os homens. Qual é o segmento da igreja? O Papa, né? Católica. Igreja Católica. O Papa, então, ele é Então, qual é o modelo de governo da Igreja Católica? É o episcopal, né? É igual o da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus também é episcopal, porque nós temos um pastor presidente. A gente está falando do Papa aí, mas na nossa igreja, na minha igreja também é episcopal, porque tem um pastor presidente. De repente, na sua também é. Né? Bom, mas é só nessa parte aí que nós nos igualamos, né? É outras coisas que nossas doutrinas são diferentes dos dogmas, né? Bom, então, nesse modelo sobressai, então, o autogoverno, ou seja, cada igreja se administra. Cada igreja se administra, né? Mediante a voz da maioria de seus membros. Então, a igreja vai ser governada de acordo com a voz da maioria. O que a maioria decidir é o que vai ser decidido. Acabou. Como sucede entre os batistas, os congregacionais, os batistas também, tá? E alguns outros grupos evangélicos. A congregação local é considerada autônoma nas suas decisões e o poder de mando reside em suas assembleias locais. Inclusive, irmãos, os membros podem mandar o pastor embora, tá? O pastor, a gente não quer mal seu, não. Aí vai lá e pode botar até uma placa na frente da igreja, precisa-se de pastor. Ou bota lá anúncio no jornal, ou liga lá para a convenção para mandar um pastor diferente, ou algum pastor que já está lá. Né? É assim mesmo que funciona. É como se fosse um emprego, né? Uma vez que a igreja, por algum motivo, não queira mais o pastor lá, claro que isso não é feito assim, né? Estou usando um exemplo aqui bem grotesco. Mas a igreja decide também sobre isso, sobre a questão do pastor. Tá? Tem um modo representativo também chamado presbiteriano ou oligárquico. Nesta forma de governo, destaca-se a autonomia limitada da igreja local por causa dos líderes eleitos para representá-la. Então, diferentemente da congregacionalista, que todo mundo tem direito à voz, no representativo, ou presbiteriano, ou oligárquico, eu vou escolher um representante meu, nós, como membros da igreja, vamos supor que eu seja um membro da igreja, vou escolher um presbítero para me representar. Então, terá ali alguns presbíteros que são candidatos,
Vamos supor que tem 4 vagas lá para 5, sei lá. Né? Eu nunca participei desse processo, eu não sei muito bem, mas deve ser mais ou menos assim. Então, deve ter uns 5, 6 presbíteros, depende também do tamanho da igreja, né? Que vão fazer parte desse processo. Mas tem 5 vagas e 15 candidatos. Então, eu vou escolher quem eu acho melhor para me representar. Aí, dessa eleição, os que forem escolhidos, tiverem mais votos, vão fazer parte então, do grupo que vai ser representativo de toda a igreja. Se a igreja tiver 500 membros, 600 membros, e esses 10 presbíteros que foram eleitos, vamos supor que tenham 10 vagas, né? Venceram a eleição, eles vão representar os 600, os 500, os 1000 lá que votaram nele. Tá bom? Então a igreja vai só saber da conclusão daquilo que foi decidido. Então, nessa forma de governo, destaca-se a autonomia limitada da igreja local por causa dos líderes eleitos para representá-la. O seu governo é representativo. O povo elege os seus anciãos. Ancião, entenda aqui que ancião, ministro, bispo, episcopo, presbítero, é tudo a mesma coisa, tá? Pastor também. Estes governam através do presbitério todas as igrejas locais. Nem o presbitério pode tomar decisões finais. Este direito cabe à Assembleia Geral composta dos representantes dos sínodos. Tá? Então, eles em si então, não vão poder tomar decisão. Vai ter que estar junto com os representantes, né? Mas os representantes de voz deles são esses que foram eleitos. Esta forma de governo foi desenvolvida como rejeição ao domínio por hierarquias de bispos individuais. Então, as igrejas que adotaram esse tipo de governo são aquelas que rejeitam ou rejeitaram, né? São igrejas reformadas, na sua maioria, né? São igrejas históricas que escolheram, então, não terem ou estarem sob o domínio de um líder só, no caso de um bispo. Então, por isso que elas são as igrejas episcopais, né? Desculpa, são as igrejas presbiterial, sistema de governo presbiterial. Esta teoria de governo está fortemente associada com o movimento da reforma protestante na Suíça e na Escócia, calvinista, com as igrejas reformadas luteranas e, mais particularmente, com a igreja presbiteriana. Olha só, interessante. O governo presbiteriano serviu e serve de inspirações a vários regimes democráticos ao redor do mundo, principalmente no que diz respeito às esferas de poder. A gente sabe, lendo a história de Calvino, nós vamos ver que ele tinha um viés muito forte, né, para as questões sociais, questões políticas, né? Tanto é que lá Genebra, na época dele lá, era um estado autônomo, né? Era um estado evangélico, né? Ele era muito rígido, né, nas suas convicções. E foi a partir dessas iniciativas calvinistas, né, que deram origem a muitas questões políticas que nós temos hoje aí. Então, ele serviu de inspiração a vários regimes democráticos ao redor do mundo, principalmente no que diz respeito a esferas de poder. A forma de governo consiste numa ordem crescente de conselhos, aí, tá vendo? O menor de todos os conselhos é o conselho da igreja local, formado pelos ministros, docentes, pastores e pelos ministros, leigos, presbíteros. Acima dos conselhos locais se encontram os presbitérios, formados por presbíteros representantes de cada igreja de sua área de abrangência, envolvendo os presbitérios e formado por representantes do mesmo que está o sínodo, de autoridade máxima em sua circunscrição. Semelhantemente, forma de governo também é adotada pela igreja adventista. Então, a igreja adventista também tem esse tipo de governo aí, tá vendo? Caracterizada pela eleição de delegados, pelo voto em assembleias para a escolha dos dirigentes por um determinado período de tempo. E aí vem o episcopal, que é o que a gente conhece, né? É mais afeito às nossas denominações. Também é chamado de prelático. Desta forma de governo constitui-se uma hierarquia intereclesiástica. Neste sistema adotado pela Igreja Católica, aí tá vendo? E pela Igreja Ortodoxa, os ministros principais da Igreja são os bispos. No nosso caso, é o pastor presidente. Então, o bispo, a figura do bispo é o pastor presidente.
Outros ministros são presbíteros e diáconos. Todos estes são mencionados no Novo Testamento. O governo é centralizado na figura de um dirigente, responsável pelas decisões e destinos da igreja, mas que possui um grupo de subalternos, o colégio episcopal, responsável pela administração da gestão do sistema. Então, é um pastor, presidente, que tem uma diretoria, né, formada lá pelo vice-presidente, primeiro, segundo, terceiro vice-presidente, tem os secretários, tem os tesoureiros, tem o corpo jurídico, tem o corpo administrativo ali, na pessoa ali do contador, quem sabe mais, ou esse pode ser um serviço pago por fora, né? Pode-se contratar esse serviço terceirizado, mas tem igreja que tem os seus próprios contadores, né? Então é um bispo com seus auxiliares, seus presbíteros, né, seus diáconos, e também ele é auxiliado por um departamento, uma diretoria. Mas o poder é centralizado numa pessoa. Por isso que ele é episcopal, é dirigida no bispo. Tá? Então, o governo é centralizado na figura de um dirigente, responsável por todas as decisões e destino da igreja. Mas ele possui um grupo de subalternos, que é o colégio episcopal responsável pela administração da gestão do sistema. Há também o modelo episcopal monárquico, né, também, onde um só é vitalício e governa a igreja, eleito pelos cardeais e é autoridade máxima. Isso aqui já não é o nosso caso. Isso aqui pode ser um segmento aí da Igreja Católica. Sabe que a Igreja Católica também está bem fragmentada. Existem vários tipos de igrejas católicas, né? Não tantos como a Igreja Evangélica, mas tem igreja ortodoxa, católica, igreja brasileira, igreja lá a original, né? É a original, né? Vamos dizer assim, lá do Vaticano. E outras, né? Tem várias outras igrejas. Igreja Católica Apostólica Romana. A Apostólica Romana é oficial, né? Aí nós temos a brasileira. A brasileira, o padre já pode casar, você sabe disso. Sim. Tem até algumas ordens aí que tem igreja também. Né? Mas, enfim. Aí vem a estatal. Só para terminar aqui, a forma episcopal de governo é considerada a mais antiga. Os que apoiam essa forma de governo acreditam que Cristo tenha confiado o controle da sua igreja na terra a uma ordem de oficiais chamados bispos. Cada igreja local é governada pelo seu bispo. Bom, então, só deixar bem claro, para a gente não fazer confusão. A congregacionalista, quem decide é o povão, né, todos os membros. A presbiterial, eu tenho um representante lá, mas na hora das decisões fortes, eu estou presente, mas quem vai ter direito de voz são aqueles que foram escolhidos, né? A episcopal é um só, que é o líder, o poder está centralizado nele, mas ele também tem os seus assessores ali para manter o sistema. E a estatal, nesta forma de governo, há o binômio igreja-estado, onde o Estado tem voz ativa no governo da igreja. Esse modelo estatal aqui, irmãos, se você for ler a história da igreja, você vai ver que começou lá no século IV, né, com Constantino, no século V ali. Depois com Teodósio, né? Foi quando a igreja se tornou a religião oficial do Estado. Aí o Estado começou a assalariar os bispos. Então, a partir do momento que o Estado começa a assalariar os bispos, ela começa a controlar. Se até então a igreja ela era livre, né, para fazer as suas prédicas, ela era livre para pregar o evangelho como deveria ser pregado. Então, a partir do momento que você paga o clero, de certa forma, você começa a meio que dominar, né? Meio não, você domina. O dinheiro controla. É claro, nós temos que entender o seguinte, mesmo com essa igreja que foi controlada pelo Estado, ela se estabeleceu e foi seguindo, depois se tornou a Igreja Católica Apostólica Romana,
por fora, irmãos, não se esqueça que por fora a igreja continuou, a igreja normal, a igreja de Cristo, né? Continuou perseguida por fora. Quando chega aqui no século X, XI, quando estoura a revolta lá dos albigenses, né? No ano 1100, 1200 por ali, com a perseguição da Igreja Católica em cima dos cátaros, que eles eram meio que místicos, meio que gnósticos, né? Mas mataram lá milhares deles, né? É uma história horrível da igreja. E foi nessa época que começou a Santa Inquisição, né? Foi no século XII, XIII, por ali começou a Santa Inquisição. E veio até aqui, a Santa Inquisição durou uns 500 anos, irmão, 500 ou 600 anos, acho que até mais. Mas foram quase 700 anos a Santa Inquisição. Na realidade, a Santa Inquisição não acabou até hoje, né? Só que a Santa Inquisição agora está restrita aos membros do Vaticano, né? Aos padres, aquelas pessoas que estão lá relacionadas a eles lá. Mas foi uma praga dos infernos aí que ameaçou a gente, né? Uma perseguição contra cristãos que não seguiam os preceitos deles, né? E também contra os judeus, principalmente contra os judeus também. Os judeus sofreram muito nas mãos da Santa Inquisição, né? Muitos judeus, milhares foram mortos. E uma das características da Santa Inquisição era tomar os bens dos ricos à guisa de uma acusação falsa. Bastavam duas testemunhas falarem alguma coisa contra você. Eu vi o Taranto com um kippah, o Taranto no sábado acendendo 2 velas, que o judeu fazia, né? Não, na sexta-feira, desculpa. Na sexta-feira à noite, depois do pôr do sol, o Taranto ajoelhado, rezando, com 2 velas acesas. Pronto, já era o suficiente para me condenar à fogueira, só porque eu era judeu, não podia. Era uma perseguição. Aí o que eles faziam? Sabendo que eu tinha dinheiro, muitos eram perseguidos só porque tinham dinheiro. Então eles diziam que a pessoa tinha cometido um pecado, que era um bruxo, era um perverso, alguma coisa dessa daí, tinha cometido algum sacrilégio, né? Era um herege. Aí eles tomavam os meus bens, me matavam, e matavam a minha família, para ficar com os meus bens. E o pessoal que praticava a Santa Inquisição, os que trabalhavam para a Santa Inquisição, eles tinham um nome que agora eu me esqueci, mas era um nome bem perverso, né? Era tipo assim, meio que um nome bem parecido como os amigos, uma coisa parecida assim. Amigo não sei de quem. Então, esses que perseguiam e descobriam onde é que estavam os hereges, eles ganhavam uma parte do dinheiro daqueles que eles prendiam. Então, veja que a Santa Inquisição virou um negócio, né? Então, tudo isso para falar que quando a igreja começa a assalariar, ela entra por um caminho, irmãos, que foi esse caminho que entrou a igreja, infelizmente. Mas graças a Deus que, menos mal, né, que em 1517 houve aí a reforma, tem os problemas, tiveram também as tragédias lá da reforma, a gente sabe muito bem, mas a igreja está aí seguindo, né, triunfante. Há quem diga que precisa de uma nova reforma, né, mas eu não vou entrar nessa questão. Tem que reformar primeiro a gente, né? Cada um tem que procurar a sua reforma. E já são 9h56. Nós vamos encerrar por aqui. Nós vamos depois, na próxima aula, a partir daqui do item 3, que vai ser sobre as formas de governo e o padrão primitivo. Eu queria deixar aqui a minha saudação aos irmãos que estão nos assistindo, né? E nós vamos encerrar, então, aqui essa segunda parte dessa segunda aula de administração eclesiástica. Que Deus abençoe a todos, tá bom?